Oi, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula de história e nós vamos continuar o assunto da Segunda Guerra Mundial. Na aula passada, nas aulas anteriores, nós vimos as origens da Segunda Guerra Mundial, vimos a expansão da Alemanha, da Itália e do Japão antes da guerra estourar na Europa em 1939, naquela expansão do eixo, favorecida pelo contexto internacional, aquela política de apaziguamento da Grã-Bretanha e da França, a Grande Depressão, neutralidade dos Estados Unidos, né? Fraqueza da Liga das Nações, aquela política externa soviética, né, de querer evitar se envolver numa guerra e querer se aproveitar de um possível conflito entre as potências capitalistas. Então nós vimos, né, todo aquele cenário internacional que favoreceu a expansão do eixo. Mas nós vimos também que a política de concessões, a política de apaziguamento da Grã-Bretanha e da França, né, de fazer concessões à Alemanha nazista, de tolerar que Hitler rasgasse o Tratado de Versalhes até certo ponto, né, essa política de apaziguamento acabou fracassando quando, depois que Hitler obteve da Grã-Bretanha e da França o aval de anexar os Sudetos na Tchecoslováquia, em troca de um compromisso de preservar a independência do restante do país, né, do restante da Tchecoslováquia, quando Hitler, então, rompeu esse compromisso, esse acordo, no início de 1939, né, estimulando a secessão, o separatismo da Eslováquia e invadindo e anexando o que restou da República Tcheca, aí a política de apaziguamento desabou. Né? Nós temos até aqui, ó. Falando exatamente sobre isso, né, gerando a tal crise internacional em 1939. Né. Aí o Hitler exigiu territórios da Polônia, a Polônia falou que iria reagir, a Alemanha se preparou para defender a Polônia, Grã-Bretanha e França publicamente falaram que iriam apoiar a Polônia contra uma agressão alemã. Vimos que Hitler queria evitar uma guerra simultaneamente contra a Grã-Bretanha, França, Polônia e contra a União Soviética, e o Stalin, na época, a União Soviética, na época, estava lutando contra o Japão lá no Extremo Oriente. O Stalin também não queria se envolver numa guerra contra a Alemanha. O Hitler, no momento, não queria a guerra contra a União Soviética. Então, Stalin e Hitler acabaram fazendo um acordo, um pacto de não agressão, pelo qual a Alemanha se comprometia em não atacar a União Soviética e a União Soviética se comprometia em não atacar a Alemanha. E ambas potências, a União Soviética e a Alemanha, iriam dividir a Polônia entre si. Foi o famoso acordo, o pacto de não agressão germano-soviético, do final de agosto de 1939. Com a neutralidade ou a neutralização da União Soviética, o Hitler arriscou a guerra contra a Polônia, arriscou uma guerra contra a Grã-Bretanha e a França. Invadiu a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, dando início à Segunda Guerra Mundial. Embora a Grã-Bretanha e França só tenham declarado guerra à Alemanha no dia 3 de setembro, né? Mas a data 1º de setembro costuma ser considerada a data que simbolizou o início da Segunda Guerra Mundial na Europa, 1º de setembro de 1939. Pela segunda vez no século XX, a Alemanha estava em guerra com a Grã-Bretanha e com a França. Destaques da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, pessoal, é um outro exemplo de guerra total. Nós vimos que esse conceito de guerra total, essa é uma guerra moderna entre grandes potências industriais, onde o Estado interfere na sociedade para mobilizar os recursos econômicos e humanos, em larga escala contra o inimigo, tal coletivismo de guerra. A guerra total, na verdade, já havia começado na Primeira Guerra Mundial. Só que entre a Primeira Guerra Mundial, entre o final da Primeira Guerra Mundial, 1918, e o início da Segunda Guerra Mundial, 1939, nesses 20 anos, apesar dos problemas econômicos, da década de 30, a tecnologia industrial bélica avançou muito mais, inclusive com a experiência da Primeira Guerra Mundial. A capacidade do Estado interferir na economia, controlar a sociedade, mobilizar a sociedade, cresceu muito mais com a experiência da Primeira Guerra Mundial e com aquelas medidas de combater a crise econômica durante a Grande Depressão. Então a guerra total na Segunda Guerra Mundial, ela foi maior do que tinha sido na Primeira Guerra. É uma guerra, não é a primeira vez de guerra total, mas ela vai ser muito maior do que na experiência da Primeira Guerra Mundial. Inclusive em termos de planificação econômica, recrutamento em massa, intensa propaganda patriótica e censura. Então a população civil foi muito mais envolvida na Segunda Guerra Mundial do que na Primeira. Na Primeira Guerra Mundial, a maioria dos mortos, a maioria era de origem militar. Na Segunda Guerra Mundial, ao contrário, a maioria era composta ou foi composta por civis.
Morreram mais civis na Segunda Guerra Mundial do que militares. Na Primeira Guerra Mundial morreram mais militares do que civis, e isso de uma maneira geral. Então o envolvimento da população civil na Segunda Guerra Mundial foi muito maior do que na Primeira. Além disso, as campanhas militares na Segunda Guerra Mundial, ao contrário da Primeira Guerra, as campanhas militares na Segunda Guerra Mundial foram marcadas por uma grande mobilidade dos exércitos. Quer dizer, com um deslocamento rápido das tropas, né? Agora auxiliadas pela mecanização dos exércitos, quer dizer, tanques, caminhões, blindados, eram muito mais avançados na Segunda Guerra do que foram na Primeira Guerra. Então a gente não vai ter na Segunda Guerra Mundial aquela guerra de posição, de trincheira na escala que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ao contrário, o que chama a atenção é esse deslocamento rápido dos exércitos avançando sobre o território inimigo, conquistando, ocupando aquele território inimigo. E a Força Aérea foi, quer dizer, os aviões de combate, muito mais desenvolvidos na Segunda Guerra Mundial do que na Primeira. Então a Força Aérea vai ter, quer dizer, o poder aéreo vai ter um papel na Segunda Guerra Mundial que ele não teve na Primeira Guerra, pelo menos na escala. Bombardeio aéreo em larga escala, né, combinando, né, com o bombardeio nuclear em Hiroshima e Nagasaki, né, em 1945, né, no Japão, né, bombardeio nuclear feito pelos Estados Unidos, mas também bombardeios convencionais, né, sobre cidades na Europa e no Japão, numa escala que era impossível na Primeira Guerra, porque não havia tecnologia aérea, né, tão desenvolvida como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então a Força Aérea vai ter um papel ímpar, fundamental, na Segunda Guerra. Daí, ter surgido na Segunda Guerra um tipo de combate, de campanha militar, que os alemães chamaram de Blitzkrieg, a guerra relâmpago. Quer dizer, um tipo de combate que vai combinar a ação simultânea de aviões, tanques e infantaria. Os aviões bombardeando a posição ou as posições adversárias, os tanques ao mesmo tempo avançando sobre os adversários, né, sobre aquela área bombardeada, e a infantaria indo atrás dos tanques, ocupando rapidamente aquele território. Então essa mobilidade chama atenção na Segunda Guerra. Como eu comentei, o intenso uso de bombardeios aéreos contra cidades e também de submarinos contra navios mercantes. Os submarinos na Segunda Guerra Mundial mais avançados que na Primeira Guerra, foram muito mais utilizados. O porta-aviões surgiu no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, mas era uma coisa muito precária, ainda primitiva, né? Estava começando e teve pouco papel na guerra. Agora, na Segunda Guerra Mundial, o porta-aviões vai ter um papel decisivo como a principal arma do poder naval, sobretudo no Pacífico, né? Onde algumas batalhas famosas no Pacífico, entre o Japão e os Estados Unidos, foram batalhas aeronavais onde os dois lados, os navios não viam o navio adversário, né? Os aviões e os porta-aviões estavam atacando, né? Os dois lados. Então o porta-aviões também vai ter um destaque enorme na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial, pessoal, ela foi a combinação de duas guerras inicialmente separadas. Uma guerra asiática, que começou em 1937, como a gente viu na aula passada, né, quando o Japão invadiu a China, e essa guerra na Ásia ficou limitada aos dois países até 1941, tirando aquele conflito rápido, né, não declarado, entre o Japão e a União Soviética, 1938 e 1939. Né? Mas na época a União Soviética não lutou como aliada da China, ela lutou separadamente da guerra entre o Japão e a China. Mas, assim, durante 4 anos, basicamente foi uma guerra limitada à China e ao Japão. Por isso que é chamada de Guerra Sino-Japonesa. E em 1939 estourou uma guerra na Europa, né, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Essas duas guerras se juntaram em 1941, quando o Japão atacou os Estados Unidos e atacou as colônias britânicas no Extremo Oriente. Falamos sobre isso também na aula passada. Aí juntam as duas guerras. Aí a gente pode falar numa guerra global, né, com um cenário na Ásia e um cenário na Europa. Num primeiro momento, o eixo esteve na ofensiva e conquistou um enorme território. O eixo, no caso, sobretudo a Alemanha e o Japão, porque a Itália teve um péssimo desempenho na Segunda Guerra Mundial. Em 1939, a Alemanha conquistou a Polônia, a União Soviética acaba invadindo a Polônia também, né, como a gente viu, e conquista a parte que lhe cabia. Foi durante a ocupação soviética, a conquista soviética de uma parte da Polônia, que milhares de oficiais poloneses, intelectuais e lideranças políticas foram assassinadas, fuziladas, massacradas pelos soviéticos numa localidade chamada Katyn, na Rússia.
né, o governo do Stalin temia uma resistência nacionalista polonesa muito forte. Né? O nacionalismo polonês era e até hoje é um nacionalismo marcadamente anti-russo, né? E na época era anti-soviético, né? Porque a Rússia durante muito tempo dominou a maior parte da Polônia. Então havia esse temor por parte do Stalin que se formasse um movimento nacionalista de resistência ao domínio soviético, né, sobre a Polônia. Então, para enfraquecer ou eliminar esse movimento, a ideia era eliminar a cabeça do movimento, que eram intelectuais, né, lideranças políticas, militares. Então ele acaba assassinando milhares, né, de membros aí dessa elite militar e política intelectual polonesa. E o crime ficou escondido durante muito tempo. Quando os alemães invadiram a União Soviética em 1941, foram ocupando o território, né, na Ucrânia, na Rússia Soviética, eles encontraram as covas com milhares de corpos, né, de poloneses mortos pelo governo soviético. Aí denunciaram, em plena guerra, né, com aquele jogo, né, de propaganda política, falando, vocês aliados ficam dizendo que nós, alemães, nós nazistas, cometemos crimes de guerra e tal. Olha só, os soviéticos fizeram a mesma coisa e tal. Só que na época Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética eram aliados. Então, não, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha deixaram esse negócio meio abafado, né, não fizeram alarde sobre isso. Só quando veio a Guerra Fria, aí sim, que o governo britânico e o governo americano, né, fizeram um alarde maior, né, denunciaram os massacres cometidos por Stalin. Mas, num primeiro momento, essa questão ficou encoberta. Teve uma questão no Enem, né, que tratou desse massacre de Katyn. Bom, em 1940, a União Soviética conquistou parte da Finlândia, né, numa guerra que foi muito difícil para os soviéticos, né, com muito esforço os soviéticos derrotaram os finlandeses, tomaram parte do território finlandês. No mesmo ano, a Alemanha conquistou a Dinamarca e a Noruega, né, no primeiro semestre de 1940, e em maio de 1940, a Alemanha lançou um ataque decisivo e invadiu simultaneamente os Países Baixos, né, especialmente a Holanda, e a Bélgica, conquistando esses dois países usando a estratégia da Blitzkrieg. E no mesmo mês em que a Alemanha invadiu a Holanda e invadiu a Bélgica, a Alemanha invadiu os Países Baixos, né, invadiu a Bélgica, a Alemanha invadiu a França, em maio de 1940. Só que as condições eram diferentes, quer dizer, o exército alemão mais bem preparado, né, uma estratégia mais avançada, o exército francês e o exército britânico enviado para ajudar os franceses, né, lá na França, né, não estavam preparados para uma guerra como a Blitzkrieg. Resultado, os alemães derrotaram franceses e britânicos, a França foi obrigada a assinar um acordo de paz com a Alemanha. Foi a maior vitória militar de Hitler em toda a Segunda Guerra Mundial, porque na Primeira Guerra Mundial, com aquela guerra de trincheiras, os alemães não conseguiram derrotar a França. E no final a França que derrotou, né, os alemães. A França junto com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Agora, mesmo com o auxílio da Grã-Bretanha, a França não conseguiu derrotar os alemães. E olha só o período, a duração, o espaço de tempo. A invasão, pessoal, foi em maio, dia 10 de maio de 1940. No final de junho, a França já tinha sido derrotada. Então foi basicamente um mês de combate em território francês. É uma diferença enorme em relação ao que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Com a derrota da França, ela foi dividida pelos alemães. O norte da França, incluindo Paris, ficou sob ocupação militar alemã. E no sul da França, o Hitler permitiu que o governo francês continuasse funcionando. Só que, como a capital, como Paris, estava sob ocupação alemã, o jeito foi transferir a capital da França para uma outra cidade, que foi a cidade de Vichy. Daí a República Francesa fica conhecida como República de Vichy, presidida por um herói da Primeira Guerra Mundial, o Marechal Pétain, que, entretanto, tinha uma tendência autoritária e reconheceu a hegemonia alemã na Europa, né, a liderança alemã na Europa, a pretensa hegemonia alemã na Europa. Quer dizer, transformou a França num estado satélite da Alemanha. Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês, está lá atrás. Aqui, tá vendo? Essa parte verde claro, a área ocupada pela Alemanha, e a parte mais escura, né, verde escura, a área da República de Vichy. Okay? O Império Colonial Francês continuou nas mãos de Vichy. Por que Hitler ocupou só essa parte da França, não ocupou tudo? Primeiro, porque ele não queria ocupar a França.
Ele queria derrotar a França e obrigar o governo francês a pagar uma indenização, a devolver a Alsácia e a Lorena e reconhecer a liderança alemã na Europa. O grande projeto do Hitler era conquistar territórios na União Soviética, né? E estabelecer hegemonia na Europa, levando as outras potências, como França, Grã-Bretanha, a reconhecerem essa hegemonia. Então, para ele, não interessava ocupar o território francês por muito tempo. Ele ocupou porque a Grã-Bretanha continuou resistindo. Então, ele temia um contra-ataque britânico no norte da França. Então, enquanto ele não conseguisse um acordo de paz com a Grã-Bretanha, ele ficaria ocupando aquele território. Acontece que a Grã-Bretanha não quis fazer acordo de paz. Então, ele ficou ocupando a França até as tropas alemãs serem expulsas do território francês, ou do território francês, né, pelos aliados, em 1944. De fato, o Reino Unido continuou resistindo, não aceitou um acordo com Hitler, né? O primeiro-ministro Winston Churchill continuou resistindo, né? Liderando a resistência contra a Alemanha. O Hitler estava no problema, né, no dilema estratégico do Napoleão, quer dizer, a Alemanha tinha um grande exército, bem maior do que o exército britânico, só que a marinha britânica era maior do que a marinha alemã. Então o Hitler não tinha como invadir a Grã-Bretanha, né, enquanto a Grã-Bretanha controlasse os mares. Ou controlasse, né, o Mar do Norte, né, e controlasse ali o Canal da Mancha. Mas o Hitler tinha uma vantagem que o Napoleão não possuía. Ele tinha uma enorme força aérea, maior do que a força aérea britânica. Então qual era a ideia do Hitler? Destruir pelo ar a marinha britânica. Só que para destruir a marinha britânica, ele precisava primeiro destruir a força aérea britânica. Tinha que assumir o comando dos ares, né, do ar, para ter em seguida o comando sobre o mar. Acontece, pessoal, que na famosa Batalha da Grã-Bretanha, travada no segundo semestre de 1940, apesar da superioridade aérea alemã, a Força Aérea Britânica conseguiu derrotar a Força Aérea Alemã. A Grã-Bretanha tinha uma vantagem que compensava, né, a sua desvantagem numérica. A Grã-Bretanha possuía, na época, o radar, que serviu então para alertar, né, a Força Aérea Britânica do avanço aí, né, da aproximação dos aviões alemães. A Grã-Bretanha derrota, portanto, a Alemanha nessa batalha aérea, foi a primeira derrota, né, da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Com isso, Hitler desistiu de invadir a Grã-Bretanha e continuou mantendo tropas na França contra a sua vontade, porque ele queria utilizar essas tropas na invasão da União Soviética. Ora, e a situação se complicou porque quando a França se rendeu, parte do exército francês não aceitou a rendição e fugiu para a Grã-Bretanha. O líder militar francês, né, que virou o líder francês nesse exílio na Grã-Bretanha, foi o famoso general Charles de Gaulle, que virou o símbolo da resistência francesa no exterior. Lá na Grã-Bretanha, o de Gaulle criou uma outra entidade política chamada França Livre, chefiada por ele, afirmando que a França Livre, que estava lá na Grã-Bretanha, instalada na Grã-Bretanha, era a verdadeira França, e que as colônias francesas tinham que reconhecer a liderança da França Livre, e não a liderança da República de Vichy. O Império Colonial Francês ficou dividido. Algumas colônias apoiaram a França Livre, embora a maior parte tenha apoiado, né, a República de Vichy. De toda forma, a existência da França Livre permitiu que a França, pelo menos essa parte da França, continuasse lutando do lado dos aliados, né? Que na verdade os franceses ficaram divididos, né? Mas pelo menos uma parte da França oficialmente continuava na guerra contra a Alemanha, lutando ao lado dos aliados. Deixa eu fazer uma pausa aqui, ó, senão vai ficar muito pesado para eu gravar esse vídeo. Salvar esse vídeo. Já volto, ok? Tchau, tchau.